Simbora, então, galera, primeiro documento aqui para entendermos a legislação educacional, especificamente a legislação mineira, para os nossos concursos. Eu sempre que trabalho com legislação, eu começo pela Declaração Mundial de Educação para Todos. Esse documento nós vamos falar dele agora, é um documento bônus das nossas aulas, e ele é um documento muito importante para a nossa educação, porque ele é balizador de toda a política educacional brasileira a partir da década dos anos de 1990. Antes de falarmos propriamente do documento, vamos fazer aqui um regresso, um retorno um pouquinho maior para a política mundial do pós-guerra. Tudo que nós vamos ver hoje em termos de política, de estruturação de nações, de acordos internacionais, os acordos multilaterais, os acordos bilaterais, são pautados por políticas definidas pelo Banco Mundial, pelo BIRD, na verdade o nome do banco é BIRD, é uma sigla, né? Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, ou Banco Mundial, e pelo FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que são siglas que nós estamos acostumados a ouvir no dia a dia. É importante entender que a Segunda Guerra Mundial foi balizadora para a reestruturação de políticas em todo o mundo. A primeira delas, a Declaração dos Direitos do Homem. Então, os direitos dos homens, os direitos da humanidade foram dilacerados durante a guerra, em especial pela atuação trágica da Alemanha. E então, depois, com o fim da guerra, a primeira proposta das nações foi de criar critérios mínimos para respeito à integridade física, moral, intelectual do ser humano. Então criou-se a Declaração Mundial, a Declaração dos Direitos do Homem. Em sequência, com os estudos que o próprio Banco Mundial fez do pós-guerra, outros documentos foram sendo estruturados para tentar criar um acordo entre as nações e trazer o desenvolvimento para as nações. Eu destaco aqui as declarações, os planos criados por um presidente do Banco Mundial chamado Robert McNamara. Ele foi presidente do Banco Mundial de 1962 até 85, e ele foi um grande definidor das políticas e diretrizes mundiais para setores: educação, saúde, assistência social, o que hoje nós chamamos de assistência social, para os sistemas públicos de saúde, e no nosso caso, especificamente aqui para a educação. Lembrando, como eu já falei, que essa declaração, apesar de ser, como o próprio nome coloca, Declaração Mundial sobre Educação para Todos, plano de ação para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, ela traçou também diretrizes, nós vamos ver logo adiante, 50 metas que as nações deveriam cumprir a partir de 1990, ela traçou diretrizes que foram balizadoras de políticas públicas não só para a educação, políticas públicas para assistência social, políticas públicas para a saúde também, tá? Então, é importante destacar isso. Por que, então, o Banco Mundial, o FMI, se preocuparam em estruturar políticas que pudessem reestruturar as nações? Bom, seguindo a lógica de criação de uma aldeia de consumo global. Então, se nós temos a mercantilização, depois o processo de globalização de produção e de consumo, os organismos multilaterais, os organismos que se preocupam em criar critérios de relação entre as nações, começam a estabelecer propósitos a fim de criar harmonia entre a relação de produção e de consumo e, acima de tudo, criar diretrizes para que as nações menos desenvolvidas, ou como eram chamadas à época, nações subdesenvolvidas ou miseráveis, começassem a pautar as suas políticas internas de modo que estruturassem a sua nação para o desenvolvimento local, atendendo também a exigências internacionais. Imaginem, por exemplo, o nosso Brasil, que é um país com dimensões continentais, o nosso estado de Minas Gerais, que é um estado com características nacionais. Nós temos regiões muito desenvolvidas e regiões pouco desenvolvidas, regiões superpopulosas e regiões com baixo índice populacional, uma variação muito grande de IDH, de Índice de Desenvolvimento Humano. Imagine, então, se nós não criarmos uma política que possa elevar a produção, elevar a qualidade de vida das nações, das regiões menos desenvolvidas, e garantir melhoria e bem-estar para as regiões mais desenvolvidas, sem que com isso cause uma crise, um colapso.
Essa é a função, então, dos organismos internacionais de criar essas políticas estruturantes para as nações. O que foi o marco das pesquisas do Robert McNamara? Ele percebeu que quanto mais corrupta as nações, quanto mais subdesenvolvidas eram as nações, maior eram os índices de analfabetismo de toda a população, em especial de mulheres. Que as nações menos desenvolvidas, como eu volto a frisar aqui, isso é importante para no decorrer do entendimento da nossa política pública, o entendimento das nossas legislações e, com certeza, o entendimento dos outros cursos que vocês farão sobre legislação e preparatório para concurso em educação. Então, que quanto menos desenvolvidas eram as nações, ou as nações que apresentavam os maiores índices de subdesenvolvimento, elas também tinham a menor escolaridade das populações, em especial da população feminina. Então, o que o Mundial começa a perceber? Que muito do recurso que era investido pelo banco nas nações subdesenvolvidas, nesse caso se enquadram as nações do continente africano e da América do Sul e do Caribe, tá? América do Sul e do Caribe, que os investimentos que o Banco Mundial, que o FMI, que as grandes nações faziam nesses países, eles tinham pouco retorno social ou pouco retorno do fim daquele investimento. Então, o Mundial começou a criar diretrizes para investimento nas nações, diretrizes mínimas a serem seguidas. Então, só conseguiriam captar recursos do Banco Mundial, do FMI, os países que adotassem critérios mínimos de desenvolvimento dos aspectos de educação, saúde, assistência social, saneamento básico, meio ambiente, e que seriam os guarda-chuvas estruturantes das políticas. Por isso, nós vamos ver no Brasil, a partir dos anos de 1990, uma explosão de políticas, de legislações vigentes até hoje, que tentam atender esses mecanismos. Então, é muito importante falar disso agora, no início do nosso estudo da LDB, para você já ir para o estudo da LDB com essa perspectiva de como a reestruturação das nações estava intrinsecamente ligada a políticas internacionais que, por sua vez, definiam quais seriam as políticas nacionais que deveriam ser desenvolvidas, tá bom? Então, esse é o nosso início aqui dessa nossa aula. Vamos, então, para a nossa Declaração Mundial de Educação para Todos. Bacana? Vou fazer só uma pausinha, não? Dá tempo de continuar. Vamos continuar aqui, então, para depois fazer a nossa pausinha. Então, Declaração Mundial de Educação para Todos, um documento, um evento que aconteceu de 5 a 9 de março de 1990, em Jomtien, na capital da Tailândia, que contou com a participação, à época, de 192 países signatários. 192 países que foram ao evento para assinar um termo de desenvolvimento coletivo, dentre eles o Brasil, que é um país signatário, que assinou esse documento. Já no preâmbulo da nossa declaração, nós vamos ter aqui esse informe de como era o mundo em 1990. Então, há mais de 40 anos, as nações do mundo afirmaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos que toda pessoa tem direito à educação. Já falamos disso aqui. Então, está claro, o documento já abre remetendo à Declaração dos Direitos Humanos e continua falando. No entanto, apesar dos esforços realizados por países do mundo inteiro para assegurar o direito à educação de todos, persistem as seguintes realidades. Primeirão deles aí, mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário. Nós falamos isso aqui, depois nós vamos perceber como que, além de definir a educação mínima para todas as nações, a preocupação que esse documento teve, em especial com as políticas públicas voltadas para as mulheres. E logo, logo eu falo disso. Mais de 960 milhões de adultos, 2/3 dos quais mulheres, são analfabetos ou analfabetismo funcional. É um problema. São analfabetos. E o analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países industrializados ou em desenvolvimento. E aí entra uma outra característica que nós vamos perceber na nossa própria legislação educacional, na nossa
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa LDBEM, é vigente até hoje, em 2022. Essa aula está sendo gravada em 2022. Nós vamos perceber esse problema também desse analfabetismo funcional também no Brasil. São as pessoas que passam pelas escolas e que não conseguem ter alfabetização mínima, que não dominam a língua pátria, no caso nossa língua portuguesa, e não dominam as operações fundamentais da aritmética, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão. Mais de um terço dos adultos do mundo não tem acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e adaptar-se às mudanças sociais e culturais. A sequência aqui só desse início do preâmbulo, mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais. Percebam que essa lógica de conhecimento e habilidade essencial que a própria declaração trabalha aqui com a gente, é uma lógica impregnada na nossa LDB também. Qual que é a função da escola a partir de todos os documentos que vocês vão ler, que nós vamos ler, em algumas escolas que vocês entram, tem lá na parede, pintado, escrito num quadro, a função da escola. A grande função da escola é transmitir os conhecimentos historicamente aceitos como verdadeiros, e essa frase ela é carregada de sentido epistemológico, nós podemos falar isso mais adiante. Então, transmitir os conhecimentos que historicamente são aceitos como verdadeiros e formar os cidadãos para o mercado de trabalho. Tá? Então, essas são as duas grandes lógicas da função da escola. As principais, evidente, existem outras questões sociais, psicossociais, mas as duas grandes funções é essa transmissão dos conhecimentos historicamente aceitos como verdadeiros. Dentro dessa lógica de transmissão de conhecimento, nós vamos ter a formação de valores e formação para o mercado de trabalho. Formação aqui, como o documento fala, conhecimentos e habilidades essenciais. Seria o mínimo para eu viver em sociedade, para o cidadão ter o mínimo de capacidade produtiva numa sociedade, tá? Ao mesmo tempo, o mundo tem que enfrentar um quadro sombrio de problemas, entre os quais o aumento da dívida de muitos países, a ameaça de estagnação e decadências econômicas, o rápido aumento da população, as diferenças econômicas crescentes entre as nações e dentro delas, a guerra, a ocupação, as lutas civis, a violência, a morte de milhões de crianças que poderiam ser evitadas e a degradação generalizada do meio ambiente. Então percebam aquilo que eu falei no início, e aqui é o documento de 1990 e muito atual para a gente hoje. Todas as mazelas que estamos vivendo neste momento, volto a frisar em 2022, da guerra, os absurdos que essa guerra disputa entre Rússia e Ucrânia, as desigualdades entre as nações, a pobreza, a poluição que nós temos enorme dos mares, das nossas matas no Brasil. Nós somos vítimas recorrentes dessa destruição das nossas florestas. Enfim, todas as mazelas, as lutas civis, a violência, todas as mazelas que já eram declaradas em 1990, atuais, infelizmente, para os dias de hoje. Então, esses problemas atropelam, na sequência aqui, atropelam os esforços envidados no sentido de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, enquanto a falta de educação básica para significativas parcelas da população impede que a sociedade enfrente esses problemas com vigor e determinação. Então, nós passamos a perceber aqui um outro mote que nós vamos perceber nos demais documentos, que é que a educação sendo pensada como uma política estruturante das nações. Tá? Então, educação é uma política estruturante das nações, por conseguinte, é uma política estratégica para as nações. A sequência, durante a década de 80, esses problemas dificultaram os avanços da educação básica em muitos países menos desenvolvidos. Parece que é de hoje, né, gente? Em outros, o crescimento econômico permitiu financiar a expansão da educação, mas, mesmo assim, milhões de seres humanos continuam na pobreza, privados de escolaridade ou analfabetos. Em alguns países industrializados, cortes nos gastos públicos ao longo dos anos 80 contribuíram para a deteriorização da educação. Olha só, cortes dos gastos públicos
contribuíram para a deteriorização da educação. Vivemos esse cenário ainda hoje. Não obstante, o mundo está às vésperas de um novo século carregado de esperanças e de possibilidades. Hoje, em 1990, testemunhamos um autêntico progresso rumo a uma dissensão pacífica e de uma maior cooperação entre as nações. Hoje, os direitos essenciais, as potencialidades das mulheres são levados em conta. Hoje, vemos emergir a todo momento muitas e valiosas realizações científicas e culturais. Hoje, o volume das informações disponível no mundo, grande parte importante para a sobrevivência e bem-estar das pessoas, é extremamente mais amplo do que há alguns anos e continua recebendo no ritmo e continua crescendo no ritmo acelerado. Esses conhecimentos incluem informações sobre como melhorar a qualidade de vida ou como aprender a aprender. Esse aprender a aprender também é uma outra diretriz de um outro intitulado Educação, um Tesouro a Descobrir. Eu vou colocar aqui nesse bônus o link desse documento e vocês, quem quiser, quem precisar ler para concurso, claro, se cair nos editais nós vamos trabalhar com ele também, mas quem tiver oportunidade pode ler. Educação, um Tesouro a Descobrir, do Jacques Delors. Tá? É um documento que na academia é muito criticado, graças às nuances que tem em torno da proposta desse documento e do próprio nome, Aprender a Aprender, mas que cai muito em concurso. O efeito multiplicador ocorre quando informações importantes estão vinculadas com outro grande avanço, nossa nova capacidade em comunicar. Então aqui já seria o prenúncio do que pensaríamos do que seria a vida nesse novo milênio a partir dos anos 2000. Essas novas forças, combinadas com a experiência acumulada de reformas, inovações, pesquisas e com notável progresso em educação registrado em muitos países, fazem com que a meta de educação básica para todos, pela primeira vez na história, seja uma meta viável. Olha que legal, gente. E aqui vai falando da sequência da proposta de assinatura desse documento. Essa parte aqui não vale a pena eu ler, porque eu já comentei sobre ela aqui, tá? Enfim, os objetivos propostos pela declaração, quais eram, da Declaração Mundial de Educação para Todos, quais eram os objetivos para satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, e na sequência nós já vamos começar com o artigo 1 da declaração, tá bom? Até já.